Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso curso Negócio Jurídico e Contratos, dando continuidade ao módulo 3, onde estamos analisando as situações de invalidade do negócio jurídico e iniciando o estudo dos contratos. Nessa unidade 2, falaremos da formação, classificação e as formas pelas quais o contrato pode ser extinto. Bem, vimos que o contrato é um negócio jurídico celebrado aí entre as partes e ele deve aí conter os elementos de existência, validade e eficácia do negócio jurídico. Então, falamos aí em agentes que devem ser capazes, falamos em forma que deve ser observada, a forma tem que ser a prescrita ou não proibida por lei. Tá? Vimos também que deve haver uma manifestação de vontade, e essa vontade tem que ser manifestada de forma livre, sem vícios. Tá? E vimos também que para que esse negócio, então, exista, ele deve preencher esses requisitos, tá? Com essas características, a partir do qual ele terá validade. Então, passaremos ao último plano de análise, que é o plano da eficácia. Em regra, um contrato que preenche os requisitos de existência e de validade está apto a produzir seus efeitos. Todavia, existem situações que podem macular, que podem aí viciar a produção de efeitos desse negócio. E aí falamos nos vícios do negócio jurídico. Tá? E esse negócio pode estar maculado por um erro, dolo, coação, lesão, fraude contra credores, simulação, tá? Algumas situações de exemplo, estado de perigo, e isso impede a produção de efeitos do negócio, ok? Falando especificamente dos contratos, vamos falar nas fases pelas quais passa, como um contrato se forma, tá? Inicialmente, falamos nas negociações preliminares. O que são as negociações preliminares? São aquelas tratativas iniciais, as pontuações que são feitas. Falamos então num período pré-contratual. E nesse, as partes manifestam o que elas desejam. Elas mantêm contato, conversas prévias, fazem debates, podem até trocar minutas. O que é minuta? Um rascunho, um contrato inicial, vamos assim dizer, que ainda não é obrigatório. As partes estão estipulando o que elas pretendem negociar. Tá? Lembrando que não é obrigatório que haja essa minuta, tá? Mas é muito bem-vinda, inclusive se aconselha que ela exista para que depois se chegue aí um contrato da forma mais perfeita, vamos assim dizer, mais perto daquilo que as partes desejem ou possível, ok? Bem, em contratos complexos, essa fase de negociação, ela implica até custos, porque às vezes as pessoas precisam fazer viagens, pesquisas, análise, contratam peritos, né, contratam terceiros para poder aí, um advogado até mesmo para fazer essa tratativa inicial, contadores, enfim, vai depender muito do tipo de contrato que eu estou celebrando, do objeto que está envolvido na relação, tá? E eu tenho que ficar atento. Por quê? Porque às vezes eu já estou, embora uma fase pré-negocial, uma fase aí preliminar de negociação, mas as partes podem já ter custos com isso, ok? Então, a partir dessa verificação inicial, preliminar, dá-se a pactuação, tá? Então, faz-se ou não uma minuta, e com tudo isso colocado num papel, ainda que seja verbalizado, as partes deram início a essa formação inicial do contrato. Um outro ponto, tá? Então, essa negociação preliminar passa por uma oferta ou uma proposta. Aqui já temos um elemento obrigatório. Tá? Então, todo contrato vai ter inicialmente, no âmbito da sua formação, uma oferta. Tá? E essa oferta vai ser uma declaração unilateral de vontade, feita aí por um proponente, que é aquele que está querendo adquirir, por exemplo, uma casa. Então, vai haver uma oferta. Quanto você quer pagar? Então, o proponente vai aí fazer essa oferta. Importante. Essa oferta, ela já é obrigatória, essa proposta, e ela vincula. Uma vez feita a proposta, tá? Eu tenho que cumpri-la. Então, eu vou mantê-la.
tá? E essa oferta, ela é dirigida, o destinatário da proposta é a figura de quem nós vamos chamar aqui de oblato. Tem um nome diferente, mas este é o nome utilizado ao destinatário da proposta. Então, quem propõe é o proponente e quem recebe a proposta é o oblato, ok? E vejam, se esse oblato de cara já nega, já diz, não, esse valor não é muito alto, não me interessa. Então, se houver essa negativa do oblato, e oblato é aquele que recebe a proposta, eu já estarei desvinculada. Eu, enquanto proponente, já me desvinculo dessa obrigação. Então, uma negociação preliminar que passa por uma oferta e chegamos à terceira etapa da formação, que é a aceitação. Quem tem que aceitar a proposta é o oblato, que é o destinatário aí da proposta, ok? Vejam, o oblato, se ele aceita, ele está aderindo àquela proposta feita, tá? E vejam, essa aceitação, portanto, é o ato realizado aí pelo aceitante ou oblato, que foi a ele a quem se dirigiu a proposta. Mas essa aceitação é importante sabermos que ela pode se dar com prazo, porque às vezes a proposta eu dou um prazo, então eu dou um prazo de 10 dias para que o oblato avalie e me dê uma resposta. Ou também, se não houver prazo, assim que chega até o oblato essa aceitação, aliás, essa proposta, ele já tem que de imediato manifestar o seu aceite ou a sua recusa, ok? Vejam, é importante sabermos que de repente, essa aceitação, ela não se dá, essa oferta, né, a forma como ela é passada, ela não se dá entre os presentes. Então, às vezes, eu não estou diante do oblato, feito por uma pessoa interposta, que às vezes é o corretor que faz a intermediação, ou às vezes por um meio de comunicação interposto, que eu vou mandar uma mensagem, tão comum nos dias atuais, tá? Então, se não se der entre presentes, eu tenho que aguardar essa negativa ou não aí do oblato, ok? Vejam, nós temos um artigo, que é o artigo 433 do Código Civil, que vai dizer que será considerada inexistente a aceitação se antes de manifestar esse aceite ou quando chega aí a oferta até a esse proponente, o oblato, que é a quem ela se destina, já tenha se retratado. Olhem que confusa até um pouco a redação do Código Civil, a linguagem utilizada pelo nosso legislador, mas o que esse artigo está dizendo é que, muito comum, as partes prevêem nesse contrato preliminar o direito de arrependimento, tá? E vejam, um direito onde a parte pode simplesmente dizer não quero mais, posso me arrepender. Tanto quem fez a proposta como a quem ela foi dirigida, ou seja, o oblato. E mais, esse contrato preliminar já pode prever uma multa, tá? Em caso de arrependimento. Ou também pode prever que não haja multa nenhuma, dá um prazo para que as partes possam concluir essa aceitação ou não. Tá? Então, se não existir cláusula de arrependimento, ou tem o prazo para manifestar se vai ter aceite ou não, tá? Esse contrato preliminar, chegando aí ao seu fim, o seu data ali prevista, ou se não tiver prazo ou uma multa prevista, as partes podem, então, vir a celebrar ou não o contrato em definitivo. Então, vai muito do que ficar estipulado, pessoal. Só retomando, resumindo, essa parte de formação dos contratos. Pode haver uma negociação preliminar e aí eu vou ter uma oferta. Uma vez ofertada, feita essa proposta, ela vincula o proponente, podendo ou não incidir multa. E aí, por isso que é importante até mesmo essa fase preliminar ser redigida por escrito. Tá? Pode ter previsão de multa, como também não pode ter previsão de multa. Tá? O oblato, que é a quem se destina aí a proposta, tem um prazo para aceitar ou não essa oferta, e pode ser também que essa oferta seja sem um prazo, quando as partes estão presentes. E ainda pode haver desistência, tanto por parte de quem está propondo, como por parte de quem vai aceitar ou não a proposta. E, novamente,
vai depender se vai ter multa em caso de desistência ou não, daquilo que as partes previamente estipularam, ok? Bem, formado o nosso contrato, antes de entrarmos aí na análise de como ele vai vigorar, é importante fazermos uma classificação, porque há uma classificação doutrinária dos contratos, tá? E por que essa classificação é importante? Porque a partir dela nós veremos o tipo de contrato estabelecido e quais as consequências que ele vai gerar. E já destaco para vocês que não há um consenso quanto a essa classificação. A doutrina traz até mesmo uma ampla classificação quanto a essas situações. Mas depende muito do autor, então, que você se utilizar como referência para estudos. Porém, aqui, neste módulo, aqui nessa unidade, eu sintetizei as classificações mais utilizadas e que são aí mais aceitas pela doutrina. Lembrando que existem autores que podem aí fazer uma subclassificação ou até mesmo uma classificação mais ampla, ok? Inicialmente, vamos classificar os contratos quanto à prestação. E quanto à prestação, o contrato pode ser unilateral ou bilateral. Um contrato unilateral é aquele que gera obrigação para apenas uma das partes envolvidas. Tá? Em contrapartida, o contrato bilateral é aquele que gera aí a obrigação para mais de uma parte, ok? Então, para ambas as partes que estão envolvidas. Quanto ao ônus, existem contratos gratuitos e existem contratos onerosos. Contratos gratuitos, apenas uma das partes vão ter benefício, vai ter aí benefício, enquanto a outra parte tem apenas ônus, prestações a serem observadas. Exemplo de contrato gratuito é o contrato de doação. Para quem está doando, ele é oneroso, ele tem um ônus. Para quem está recebendo, ele é gratuito. Então, uma das partes vai ter benefício e a outra vai ter a diminuição do seu patrimônio. Seguindo, podemos ainda classificar o contrato com relação ao risco. E quanto ao risco que esse contrato aí vai ofertar, esse contrato pode ser chamado de contrato comutativo, como também de um contrato aleatório. Um contrato comutativo é aquele contrato de prestações subjetivamente equivalentes. Exemplo, contrato de locação. Eu estipulo que sucessivamente aí há prestações que serão pagas. Então, alguém oferece um imóvel, então eu dou um imóvel ao uso de alguém que vai usar, vai usufruir, e alguém vai pagar, vai retribuir por ele. Este é um exemplo de contrato comutativo. Em contrapartida, existem contratos aleatórios. A ideia de alha é que fica aí muitas vezes exposto ao risco, exposto à sorte. Ou seja, eu nem sei se vai acontecer, se vai ser implementado alguma condição para que esse contrato venha a produzir efeitos para ambas as partes, como é o caso do seguro. Vejam, quando contratamos um seguro, há prestações sem equivalência. Por quê? Porque eu não sei se a seguradora vai ter que me pagar. Aí o prêmio pelo qual eu pago, eu não sei se a seguradora terá que pagar alguma coisa para mim. Por quê? Porque eu não sei se vai ser implementado aquela condição para o contrato ter que ser cumprido em sua totalidade. Porque eu espero que nada aconteça. Eu espero que meu veículo não seja furtado, eu espero que minha casa não pegue fogo, eu espero que eu não me envolva num acidente, tenha que indenizar, aí tem as partes envolvidas, ou que eu tenha até mesmo que receber uma indenização da seguradora. Porém, caso aconteça, o contrato prevê que a seguradora tem que cumprir o que ela combinou, o que nós ajustamos entre nós. Por isso, falamos que estamos diante de um contrato aleatório, prestações sem equivalência, ok? Com relação ao estabelecimento de cláusulas, os contratos podem aí se classificar enquanto contratos paritários ou também contratos de adesão.
Paritários é quando as partes livremente podem estipular as cláusulas do contrato. Então, numa compra e venda, nós estipulamos desde o início ao fim as cláusulas que vão reger o nosso contrato, de livre e espontânea vontade. Por contrapartida, quando eu vou fazer aí um financiamento para adquirir a minha casa, junto à instituição financeira, eu não tenho a liberalidade de escolher as cláusulas que vão reger o contrato de financiamento. Tá? Então, a instituição financeira ela já impõe, essas cláusulas já vêm pré-estabelecidas. E eu apenas tenho a opção de aceitar ou não. Eu, enquanto aceitante, não posso modificar nenhuma cláusula que altere substancialmente o pacto que estamos celebrando. Então, este é o contrato de adesão, ok? Isso vai ter. Ah, mas para que essa classificação? A partir dessa classificação, pessoal, nós vamos estabelecer, inclusive, as regras, as leis que vão incidir e que vão orientar do início ao fim aquele contrato, aquela execução daquele contrato. Como é o caso que viemos falar, por exemplo, de quando eu posso invocar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ou quando eu vou seguir aí as regras do Código Civil ou uma lei especial que vai vigorar sobre aquele contrato. Daí a importância, então, e o estudo dessa classificação. Ainda existem os contratos que, quanto à pessoa, se classificam em contratos personalíssimos ou existem os contratos impessoais. Tá? Esses contratos, eles se dão em razão da qualidade da parte. Então, em razão de alguma característica da pessoa, de alguma qualidade dela, esses contratos podem se dar em razão exclusivamente dela, e são os chamados contratos personalíssimos. Exemplos de contratos personalíssimos. Contratos aí, o próprio mandato. Quando eu contrato um advogado para me representar, para fazer um contrato, para me defender judicialmente, eu escolho aquele advogado, tá? Ou até mesmo a sociedade de advogados e o contrato de mandato, ou alguém para me representar. Ou ainda, quando eu contrato um artista para fazer um show, para cantar no meu casamento, tá? Eu estou contratando em razão da pessoa. Tem uma característica pessoal que me leva, que me vincula a ele, e eu quero que ele execute o contrato, ok? Não aceito que venha se substituir por outro. Por outro lado, existem os contratos impessoais, por exemplo, tá? Os contratos não levam em conta as características pessoais do contratante. Qualquer pessoa pode aí executar. Contrato de compra e venda, eu quero o bem, tá? É pouco importa aí quem está celebrando comigo, é claro que vai ser o dono, mas caso inclusive venha a falecer, esse contrato obriga o seu cumprimento. Os herdeiros devem observar. Já, se eu contrato um show do Roberto Carlos, eu quero que o Roberto Carlos faça o show. Caso ele venha a falecer ou esteja doente e não possa cumprir o combinado, eu não vou aceitar que ele mande o seu filho ou a sua esposa, sua namorada, enfim, uma outra pessoa aí que vá no seu lugar, ok? Então, em razão da pessoa, existe essa situação, ok? E por fim, falamos aí com relação aos contratos solenes e não solenes, quanto à solenidade. Em regra, os contratos são não solenes. Tá? Então, quando a lei não determina uma forma específica para que eles sejam celebrados. Porém, em alguns casos, que o legislador achou por bem determinar uma forma específica para a prática daquele ato. Tá? E aí falamos dos contratos solenes. É o caso, por exemplo, quando a lei exige para a celebração de um contrato de compra e venda a realização por meio de escritura pública. E a lei exige isso toda vez que o valor do bem for superior a 30 vezes aí o maior salário mínimo vigente, o valor, né, 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Se não for observado, isso vai gerar aí a nulidade do ato, ok? E eu tenho que fazer, então, por meio de escritura pública. O que eu tenho que observar? O que a lei determina. Lei determinou escritura pública, observe escritura pública. Lei não disse nada, forma livre a forma como as partes aí decidirem celebrar este contrato, ok? Bom, então vimos algumas regras quanto à classificação, elementos para a formação, e agora vamos falar, tá?
sobre os efeitos com relação a terceiros. Por quê? Porque existem situações que vinculam a terceiros aí envolvidos na relação. E essa situação é uma situação, muitas vezes, que eu só descubro depois de já ter celebrado o meu contrato. E a situação que vamos tratar agora é a situação do vício redibitório. Vício redibitório é um defeito oculto que vai desvalorizar ou tornar a coisa e o objeto do contrato impróprio ao seu uso. Tá? Então, o vício redibitório ele foi ignorado pelo adquirente, impedindo o uso normal da coisa. Tá? Porém, estamos falando de algo que era existente no momento da execução do contrato. Tá? Então, esse vício ele já existia, porém ele era oculto, ele era desconhecido pelas partes, sobretudo pelo adquirente do imóvel. Tá? Então, imaginem vocês, eu compro um veículo, mas daí 2 meses esse veículo funde o seu motor. E vejam, eu vou ter que demonstrar, aí vocês já imaginem, se eu vou ter que demonstrar, já envolve até mesmo ação judicial, que havia um defeito oculto que eu não tinha como saber, que não se deu em razão do desgaste, do uso natural do bem, tá? E este vício oculto levou a essa inviabilidade da utilização do meu objeto. Tá? Então, é uma situação em que eu vou ter que demonstrar, por meio aí de uma ação judicial, que havia esse vício, ok? E vejam, como eu faço isso? Quais as opções que a pessoa lesada, a pessoa aí que vai ser prejudicada, vai ter à sua disposição? 2 situações. Ela pode entrar com ação redibitória, essa ação visa rejeitar a coisa, rescindindo o contrato, pleiteando a devolução do valor pago, ou ela tem também a opção de, olha, eu vou consertar, dá para salvar, vamos conservar o negócio jurídico celebrado. Neste caso, ela vai se utilizar de uma ação que chama-se ação estimatória ou ação quanti minores. Tá? E essa ação visa, então, fazer com que o adquirente conserve a coisa, o negócio celebrado, tá? Embora o defeito exista, porém ele vai pedir um justo abatimento no preço. Tá? Então vai ficar a critério da parte lesada ver o que ela quer fazer. Mas ela vai escolher a ação e vai pleitear judicialmente. Prazo, importantíssimo aqui os prazos. Se tratarmos aí do objeto do contrato enquanto um bem móvel, temos 2 situações. Se o vício for de fácil constatação, prazo de 30 dias. Agora, se for um vício de difícil constatação, 180 dias. Todavia, se for um bem imóvel de fácil constatação, o prazo é de 1 ano, e de difícil constatação, também aqui teremos o prazo de 1 ano, ok? Agora, tudo isso é um caso que vai depender de ação judicial, perícia, exames pormenorizados para se demonstrar a figura ou não desses vícios, certo? Bem, por fim, falaremos da extinção dos contratos. O ideal, a forma natural de se extinguir um contrato é aquilo que foi pactuado foi devidamente cumprido e temos então o adimplemento, o cumprimento natural e, consequentemente, a extinção natural do contrato. Porém, nem tudo são flores e podem haver situações que levem à extinção irregular dos contratos. Essas situações são as situações de resilição, situação de resolução ou a situação de invalidade do negócio jurídico. Tá? Invalidade, já falamos que são as causas de anulabilidade ou até mesmo de nulidade do negócio jurídico. Então, agora vamos analisar as outras situações que levam à extinção do negócio jurídico. Começando pela resilição. Tá? Resilição é um ato aí de desistência, quando ela se der de forma unilateral. Então, as partes, uma das partes decide que ela não tem mais interesse em prosseguir com o contrato. Tá?
Neste caso, estamos falando do artigo 473 e vai dizer: a lei expressamente prevê essa situação, tá? Ou implicitamente permite, tá? Neste caso, a parte que tem interesse, então, de resilir, de dar fim ao contrato, ela vai fazer por meio de uma denúncia. Então, ela é uma notificação que se chama denúncia, fazendo a resilição unilateral. Tá? Então, ela denuncia, tá? Que ela não tem mais intenção de continuar com aquele contrato. E vejam, gente, aqui é importantíssimo olharmos o quê? Para se chamar resilição, não tem uma causa externa, então não tem um caso fortuito, uma força maior, ou a parte contrária não deu causa àquela situação, tá? Trata-se aí do chamado direito potestativo. O que é um direito potestativo? Eu, por simples declaração de vontade de uma das partes aí no caso, resolve por fim, tá? É o exercício da resilição. Então, ele não requer que tenha aí ocorrido inadimplemente ou qualquer objetivo aí externo, tá? Mas sim é uma mera vontade da parte, ok? Vejam, exemplo, contrato de locação, tá? O contrato de locação, quando ele tem um prazo determinado para vigorar. Quando esse prazo chega ao fim, a parte pode simplesmente dizer: não quero mais continuar com o contrato, vou tomar para mim de volta, tá? Tanto é que se ela não faz isso dentro do prazo aí que ele está em vigor, esse contrato se torna um contrato por prazo indeterminado, ok? Então, existe também a situação do contrato por chegar ao fim, né, por uma denúncia, chamamos aí de denúncia cheia, denúncia motivada, por fim ao contrato de locação, porque eu quero retomar para minha própria moradia, ou moradia de um familiar, ou porque eu vou fazer uma reforma no bem, tá? Então é um direito meu. A lei diz que eu tenho o direito de fazer isso. Isso se chama resilição unilateral, ok? Agora, uma outra situação é a situação de distrato, tá? O que é o distrato? A mesma forma pelo qual nós fizemos um contrato, a lei vai dizer as partes podem pôr fim à obrigação chegando por mútuo acordo, dizendo que elas não querem continuar com o contrato. Então, nós chegamos por manifestação de vontade de ambas as partes, dizendo, ó, não vamos continuar com o contrato, tá? O que é importante? Tem que se dar pela mesma forma pelo qual o contrato for feito. Então, se a lei exigiu escritura pública, o distrato também tem que ser por escritura pública. Agora, se as partes fazem por escritura pública porque elas quiseram, a lei não impõe, elas podem fazer o distrato por instrumento particular, ok? Então, o distrato se submete ao mesmo requisito formal da sua formação, ok? Dispensa, no caso de ser apenas vontade das partes, se for uma escritura pública, por exemplo, ok? E ainda, uma outra forma de se extinguir o contrato é a resolução. Aquilo que popularmente nós falamos, vamos rescindir o contrato. Na verdade, o termo é vamos resolver, chama-se resolução. O termo jurídico, que popularmente chamamos de rescisão contratual, ele se chama resolução. Então, aqui, diferente da resilição unilateral, alguém deu causa. Então, há o inadimplemente de uma ou de ambas as partes. E elas vão desfazer aquilo que foi inicialmente contratado, aquilo que foi pactuado, ok? E essa resolução pode ser, por inexecução voluntária, ou seja, uma das partes quis inadimplir, por culpa, ou seja, por imperícia, negligência ou imprudência, ou por dolo. Dolo é quando tinha a intenção de agir maliciosamente daquela forma, tá? Neste caso, a parte inadimplente, ela tem que ressarcir a parte lesada e a parte prejudicada pelas perdas e danos eventualmente sofridos, tá? Importante, em matéria contratual, toda vez que tiver perdas e danos, gente, aquele que deu causa fica obrigado a reparar, tá? E aqui na inexecução voluntária, então uma inexecução culposa ou dolosa, tá? A parte que não executou sua obrigação no contrato de forma culposa ou dolosa,
abre aí a possibilidade daquele que vai, do credor, né, daquele que tem a possibilidade de pedir o adimplemento, pleitear perdas e danos. E as perdas e danos aqui entram-se danos emergentes, que é aquilo que eu deixei de ganhar, né? Aliás, aquilo que eu efetivamente deixei de ganhar, que são os lucros cessantes, tá? Danos morais, estéticos, ou até mesmo outros danos que possam envolver a situação. Então, é uma coisa séria. Eu abrir a possibilidade de uma das partes pedir a resolução em razão de eu ter praticado um ato culposo ou doloso que leva ao inadimplemento contratual, faz com que a parte aí lesada possa pleitear perdas e danos, ok? Uma outra forma, trata-se aí da inexecução involuntária. Olhem a diferença. Aqui, a parte ela não cumpre, mas não em razão de dolo ou culpa, mas em razão de uma situação de caso fortuito, tá? Que é um evento totalmente aí imprevisível, ou um caso de força maior, que é as situações previsíveis, porém inevitáveis com relação ao seu acontecimento. Em casos de perdas e danos, pessoal, há situação em que não são cabíveis, não são devidos aí, nesse caso de inexecução involuntária, né, caso fortuito e força maior, perdas e danos. É claro que aqui a gente entra num outro ponto, que é a questão da responsabilidade civil, tá? E aí vai depender muito da sua modalidade, ok? Mas o que se sabe é, nessas situações de inexecução involuntária, via de regra, a parte credora não vai poder pedir perdas e danos, tá? Mas pode pedir ao juiz aí a devolução de valores eventualmente pagos para que se retorne aquilo que nós chamamos de status quo ante. Trata-se, então, da situação anterior à formação do contrato, ok? E existe também a situação de extinção do contrato em razão da morte. Neste caso, não se fala resolução por morte, resilição por morte. O termo jurídico correto é a cessação. Então, cessação da execução do contrato, em razão da morte de um dos contratantes. Tá? Em regra geral, as obrigações assumidas por um contratante, ela se transmite aos seus herdeiros. Então, as partes aí que contrataram com alguém que venha a falecer poderão aí seguir pleiteando o cumprimento das obrigações perante os herdeiros, em razão da morte daquele contratante inicial. Porém, é importante o quê? Daí a importância de se saber a classificação contratual. Em se tratando de uma obrigação personalíssima, haverá aí extinção do contrato de pleno direito. Por quê? A obrigação personalíssima se dá em razão de uma característica pessoal. E eu quero que aquele indivíduo cumpra. Se ele morre, né, em razão do seu falecimento, haverá cessação do cumprimento aí da obrigação contratual assumida. Isso se dá, por exemplo, no contrato de fiança. Eu sendo fiador, caso eu venha a falecer, isso não se transmite aos meus herdeiros a obrigação de continuar como credores no contrato principal. Ok? Pessoal, com relação aos cumprimentos aí da obrigação e da extinção, de formas então de extinção contratual, era isso que tínhamos para tratar, ok? Muito obrigado, bons estudos.